Afinal de contas, o que é melhor? A projetora, a gente fazer argamassa com a projetora ou com a colher? Nós temos vários tipos de projetora, eu vou mostrar para você aqui em algumas imagens, em alguns vídeos, alguns tipos de projetora, né, que pode ser usado na construção em EPS e é muito usado esse tipo de projetora. E também vou te mostrar como é feito a argamassa estrutural na colher, tá? E no final do vídeo eu te falo qual é melhor, qual que eu uso, quais são as desvantagens e quais são as vantagens de cada uma. Lembrando que isso é fundamental para construir uma casa em EPS. Bom, como você sabe, meu nome é Otoniel Tavares, eu construo com esse sistema e hoje eu vou tirar uma das maiores dúvidas que eu recebo quase que diariamente. Por que usar ou não usar uma projetora? Qual as vantagens, qual as desvantagens, o que é melhor, projetora ou colher e tal? Bom, antes de mais nada, antes de entrar nesse mérito do que é melhor, quais são as características, eu preciso que você entenda o que é uma argamassa estrutural, para que ela serve, como que funciona, tá? Porque às vezes você está assistindo aqui o vídeo e ainda não tem ideia. Pode parecer que a própria argamassa estrutural é um chapisco, é um reboco. E eu vou te falar o que é brevemente e a gente já entra no tema de fato, tá? Preciso que você entenda rapidamente o que significa. Quando a gente monta o painel monolítico, a gente precisa fazer um chapisco. Vou mostrar aqui agora, dar uma observada nessas imagens de como é um chapisco, ele é mais fino. E a função desse chapisco é fazer com que dê aderência no painel em EPS. Porém, qualquer argamassa, qualquer massa que for colocada diretamente nesse EPS, ela tende a escorregar. E mesmo que ela não escorregue, eu já vi alguns profissionais que colocam argamassa direto, sem o chapisco, ela solta, ela fica desplacando. Então a função do chapisco é um chapisco fininho, com a função única de dar aderência para o painel. É um painel que quando você colocar qualquer tipo de massa ali, a massa vai aderir. E o chapisco, ele serve, a função dele é de aderência não só na construção em EPS. Essa função de aderência é também para o tijolo, tá? Você pode ver que alguns engenheiros falam, não faz sentido usar um chapisco no tijolo. Não precisa, é um serviço a mais. Afinal de contas, olha só, você vai ver a imagem do tijolo, ele já é todo riscadinho. Isso é uma engenharia no próprio tijolo também, para que ele dê mais aderência na massa do reboco. Então aqueles cortes no tijolo não é à toa, é justamente para ele aderir a uma massa de reboco. Mas tem um porém, se você não usar o chapisco, com certeza você vai ter um problema de desplacamento, se precisar quebrar em algum lugar, ou mesmo com o tempo, se tiver alguma poeira nesse tijolo, o reboco ele solta, ele desplaca, ele fica soltando. O teste que é feito de desplacamento sem o chapisco não suporta. Então o chapisco já é usado na casa de tijolo e é usado também na casa monolítica em EPS. E a gente coloca ainda nesse chapisco uma cola, né? Normalmente a gente usa Bianco ou da marca Sika, não importa muito a marca. A importância é que nesse chapisco tenha cola. Essa cola, ela vai colar no isopor, ela vai colar no EPS e vai dar uma aderência. E é muito importante que esse chapisco fique áspero. Depois do chapisco, faremos a argamassa estrutural. Essa argamassa estrutural, gente, eu já falei milhões de vezes. Aqui no canal eu já falei muitas vezes. A argamassa estrutural, ela é 80% da estrutura da sua casa. Então se você chega para mim e pergunta assim, o EPS é resistente? Igual tem algumas perguntas em relação a isso. O isopor é resistente? É óbvio que não é resistente. Qualquer isopor de qualquer tipo que você pegar, ele vai quebrar com facilidade. Se colocar um peso, ele não suporta. A casa em EPS ela tem uma resistência muito grande, porque essa argamassa estrutural é um concreto muito forte, além das ferragens que estão em ambos os lados. Então, não é uma casa de EPS, é um sistema completo, é um sistema monolítico, é um sistema que é usado para ter uma resistência maior, tá? É uma casa monolítica contendo
armação de ferragem, contendo argamassa estrutural, contendo respaldo de viga, contendo o EPS, que também é importante. É um conjunto, porém a resistência maior está na argamassa. Eu vou te explicar um pouquinho só para você entender o porquê que a argamassa é resistente. Todo o concreto, a responsabilidade maior do concreto na construção é suportar uma compressão. Você pode, se você pegar um vergalhão e você apertar um vergalhão 4.2, dependendo do tamanho, pode ser até um vergalhão com espessura maior, se você colocar um peso nele, ele vai flambar. Ele vai flambar porque o vergalhão ele é mole, você amassa ele com facilidade e tal. Um concreto não. Você pode pegar o concreto do tamanho que for, se você colocar um peso ali, ele é quem suporta essa compressão. Você presta atenção, por exemplo, nas pirâmides do Egito, não tem ferro, é pedra pura, então o concreto ele é pedra, o que suporta a compressão é o concreto. E na nossa construção em EPS, o concreto que nós temos, a gente chama ou de argamassa estrutural ou de microconcreto, né? É um nome mais técnico, mas ele é a pedra, é a resistência que nós temos na casa, tá bom? Dito isso, essa argamassa estrutural precisa de ter no mínimo 2 centímetros de espessura, tá? No mínimo. E é o suficiente, porque são 2 centímetros de cada lado, então nós temos 4 centímetros. Dito isso, eu vou tomar uma água. E nós vamos falar agora de como funciona uma projetora para projetar argamassa. Primeiro, a projetora pode ser usada para fazer o primeiro chapisco, desde que esse chapisco fique bem ralinho mesmo, fininho e áspero, então pode ser usada, e muitas empresas também usam para fazer argamassa estrutural. Então eu quero que você perceba como ele é usado, tá? Tá passando um vídeo aqui exatamente mostrando todos os detalhes de como é usada essa projetora. Tem uma que é usada só a cabeça projetora, que ela é maior, e tem um compressor que vai jogando essa massa. Então essa massa ela é jogada em uma espessura, se colocar uma espessura maior, a argamassa tende a escorregar, e também é preciso colocar uma quantidade um pouquinho maior de água, né, nessa massa para que a projetora consiga projetar ela na parede. Então a projetora funciona exatamente dessa forma. Você coloca, prepara a argamassa estrutural, pode preparar da mesma forma, só que ela coloca um pouco mais de água, coloca na projetora, né, coloca ali no local correto onde tem para colocar a massa, e essa projetora vai projetando essa massa. Normalmente, quando se usa a projetora, é preciso colocar 2 a 3 camadas para chegar nos 2 centímetros exato. Presta atenção como essa argamassa está sendo projetada e que tem vários pontos que ficam com buracos, né? Ela não tem um preenchimento uniforme. Então, se a pessoa fizer da maneira correta, se o profissional colocar para ter 2 centímetros, ele vai precisar fazer uma cobertura de 2 a 3 demãos, né, de espessura, dependendo da projetora que ele está usando. Então, uma das vantagens da projetora é que dá para fazer um serviço, executar um serviço mais rápido, né? Nós temos aí, e é um avanço da tecnologia. A gente prega sempre por tecnologia. A projetora com certeza é um avanço da tecnologia e veio para ficar também. Com toda certeza será muito usado em todas as obras a projetora de massa, de concreto, a projetora de argamassa também, tá? Agora eu vou mostrar para você como é feito nesse vídeo a argamassa estrutural com colher, onde o pedreiro vai chapar a massa com a colher e ele vai fazer todo o preenchimento para dar os 2 centímetros. Lembrando que eu estou falando aqui de serviço correto, de execução como tem que ser feita. Se você falar para mim aqui que não, mas eu faço assim em X, se não for para ficar com os 2 centímetros exato que é necessário, então a gente nem vai entrar no mérito, porque a gente está falando de serviço bem executado. Se for para fazer um chapisco simples, muitas empresas fazem isso, muitos profissionais fazem dessa forma. Monta o painel, coloca um chapisco muito simples e já vem com reboco. Se 80% da argamassa estrutural, se 80% da resistência está na argamassa estrutural, você me tira a argamassa estrutural, me diz onde está a resistência da sua casa.
Me explica, eu quero entender como que alguém que entende do sistema, um profissional que trabalha nisso, entende que o responsável por suportar carga na casa, suportar compressão, é o concreto. Me explica como que o cidadão tira o concreto da casa. Não tem sentido tirar o concreto da casa. Não pode substituir por um chapisco, substituir por um reboco. Jamais, não aceite isso. Se você é profissional, pelo amor de Deus, entenda. Você não pode substituir a argamassa, você vai ter problemas. A casa que você está construindo, o lar que você está construindo para uma família morar, ele vai ter problema de estrutura. A argamassa estrutural, ela é insubstituível, a não ser que você coloque os pilares na casa. Aí você vai ter outra estrutura, porque é concreto da mesma forma. Beleza? Então, não substitua a argamassa estrutural. Então, se for para fazer dessa maneira correta, nós temos exatamente como eu falei. A colher é feita dessa forma e nós temos esse resultado que você está vendo aí. Esse é o resultado de uma massa a argamassa sendo preenchida na colher, e esse é o resultado de uma argamassa sendo preenchida na projetora, tá? Então eu mostrei para você o que é uma projetora. Essa projetora é um compressor e vamos falar um pouco aqui sobre custos. Bom, então o custo de uma projetora com compressor, com tudo, ele está em média hoje, está custando uma média de 20, 25 mil reais, até 30 mil reais um bom compressor. Olha, é um valor considerável. Porém, para uma construção de alto padrão, é um investimento interessante se aquilo vai trazer resultado, vai trazer agilidade e qualidade para a obra. É um investimento interessante e não é um investimento tão alto considerando as construções. Uma obra, ela tem um custo alto, né? Uma obra, e dependendo do tamanho da casa, médio padrão, até 200 metros, essa casa ela não vai custar menos do que 200, 300 mil reais para entregar ela no semi-acabado. Então, vale a pena, se você tiver um retorno do que você está aplicando, vale a pena ter uma projetora como essa. Compensa você comprar o compressor, a projetora e utilizá-los na obra. Então, isso vale a pena se você tem um resultado, tá? Então, o custo é essa média e dependendo do que você optar por usar, é interessante. Agora, eu vou dar para você aqui a minha opinião, tá? E vou dizer para você qual eu uso. Eu não uso projetora. Eu faço a argamassa estrutural toda na colher. E eu vou colocar para você o porquê. Não tenho nada contra a projetora, obviamente, a tecnologia está aí para nos ajudar. Provavelmente, com o melhorar, né, dessas máquinas, nós vamos usar, mas hoje ela não traz um retorno significativo nem para fazer um investimento e principalmente para usar. Dá muita manutenção, né, dentro da obra. Então, primeiro ponto de eu não usar a projetora é porque ela dá muita manutenção. Segundo ponto é o resultado final. E esse é o mais importante. O resultado final da argamassa, ele traz uma argamassa mais fraca porque tem mais quantidade de água. Então, com a projetora nós temos uma argamassa um pouco mais fraca. Com a massa chapada na colher, nós podemos colocar menos água e ter uma textura mais interessante, uma argamassa estrutural mais sólida, tá? E quanto mais água você coloca em um concreto, em uma argamassa, mais fraco ele fica, com certeza. Então vale a pena usar a colher. Eu acredito por conta disso. Eu uso ainda a colher por esse motivo e esse é o principal. A argamassa ela terá menos resistência e tem outro detalhe muito importante. Ainda parece que a gente tem muita velocidade, né? Claro que isso vai proporcionar uma velocidade na execução com o tempo, né, com o melhorar da ferramenta. Porém, hoje ele não traz uma velocidade, porque a massa, quando você coloca mais de uma camada, uma camada em cima da outra, ela não fica uma parede monolítica, ela não fica um bloco inteiro. Aquele concreto, ele vai estar desfeito, ele vai estar com emenda.
Então, sempre que se faz uma parede, o ideal é fazer os 2 centímetros e a parede inteira, não deixar emenda. Cada emenda é um ponto de fragilidade. Então, quando a gente tem uma emenda, mesmo que seja a emenda da parte de cima ou na parte de baixo que ficar faltando, ou várias camadas, isso enfraquece o nosso concreto. Então, o ideal é que faça esses 2 centímetros de uma vez só, a gente coloca esses 2 centímetros e pronto, ela está acabada. E por último, eu uso a colher porque eu faço com 2 centímetros igual eu te falei, tá? Toda obra, toda argamassa que foi executada pela minha equipe, toda ela vai estar com 2 centímetros. E é assim que eu ensino a trabalhar. Porque é uma norma. Então, se é uma norma, a gente precisa seguir para ter uma qualidade do produto. Quando a gente está ali com aquele painel na parede chapiscado, qual é a forma que é o correto a se trabalhar? Pontear aquela parede, colocar a talisca de 2 centímetros. Vou colocar aqui um exemplo também para você ver como essa talisca direto no isopor é a mesma talisca que o pessoal coloca para fazer o reboco, para deixar ele no prumo, para deixar ele alinhadinho, é a mesma. Coloca ali e é galgado com 2 centímetros, ou seja, tira a medida de 2 centímetros na parede inteira, faz a argamassa e depois passa a régua. Ah, Toniel, mas eu não quero passar régua, não precisa, eu só faço um preenchimento. Se tiver algum lugar com 3 centímetros, outro lugar com 1,5 centímetro, não vai trazer problema. Realmente não vai te trazer problema, na argamassa estrutural você vai ter a mesma resistência. Mas se você pensar lá na frente, vai te trazer problema no reboco, porque você vai ter alguns pontos de reboco com espessura maior, outros pontos com espessura menor. E quando você colocar aquela massa, ela vai demorar mais tempo para secar. Perceba que se você passar régua e deixar uma parede igual essa que você está vendo na tela, olha que parede bonita, uma parede retinha, bem alinhada, bem cortada, não é um reboco, isso é só argamassa estrutural. Depois disso, você pode colocar uma camada de reboco com espessura bem fininha, reboco com 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo, porque a parede está bem feita, a parede está bem alinhada, aprumada, bem cortada. Você vai ter uma economia muito maior no reboco, de tempo e de qualidade de serviço, né? Porque o reboco ele já não é estrutural. O reboco, ele só serve para deixar a parede, para dar acabamento na parede, tá? Então, olha só, nós temos chapisco, argamassa estrutural e reboco, né? O chapisco, ele serve para deixar a parede áspera, para receber a argamassa estrutural. A argamassa estrutural é 80% da estrutura. A argamassa estrutural é 80% da estrutura da casa. E nós temos o reboco, que é para dar um acabamento. Depois do reboco ainda vem uma massa corrida, que o pintor coloca. Então você percebe que tem várias camadas em uma parede. Massa corrida, ele lixa, passa a tinta para dar aquele acabamento final e ficar 100%. Então, essas são as razões para hoje eu não usar uma projetora de argamassa. E tem outra questão, assim, a questão das manutenções, ela é uma questão importante também, porque se a gente depende de uma máquina, claro, a gente pode ter várias, mas quando a gente depende de uma máquina como essa, várias pessoas trabalham a favor dessa máquina, tá? Para ela funcionar. Então, quando a gente calcula ali a quantidade de pessoas que está trabalhando a favor da máquina, fazendo a massa ali, alimentando ela, o pessoal que está ali operando ela, quando a gente vê uma pessoa só colocando ali, projetando essa massa, pensa que é só uma pessoa sozinha está fazendo aquilo ali tudo, mas não é. Quando a gente vai calcular o prós e o contra, com certeza a projetora vai ter um custo maior e um tempo maior de execução. Você pode não concordar comigo e usar a projetora na sua obra, não tem problema nenhum. Aqui eu estou expondo a minha opinião, né, de experiência que eu tenho e como eu utilizo para ajudar você na construção da sua obra, na construção da sua casa. Se você estiver usando a projetora e estiver funcionando para você, uma projetora específica, se você tem uma projetora bacana, que funciona, que resolve, que ela preenche os 2 centímetros ali mais uniforme, depois você tem que cortar na régua e preencher pouca coisa,
não pense duas vezes, coloca seu número aqui no comentário, me chama no Instagram, me chama no YouTube aqui no comentário mesmo, a gente vai se falar, porque eu quero conhecer essa máquina e quero usar nas minhas obras, tá? Se você tem essa máquina que ela faz essa espessura com uma massa mais densa, uma massa mais firme, sem a necessidade de ter muita água, me chama, porque a maioria das projetoras é usada para fazer chapisco, porque é uma massa muito rala, uma massa com muita água e com pouca resistência, que serve para aderência, como nós conversamos. E deixe o seu comentário também colocando o que você acha e se você concorda com o que eu estou dizendo, com o que eu estou expondo aqui ou não, tá? Você pode não concordar, com toda certeza. A gente está aqui para somar, da mesma forma que eu estou passando o meu conhecimento, quero que outras pessoas passem o conhecimento também, porque a gente vai estar vivendo, morrendo e mesmo assim não deixa de estar aprendendo, tá bom? Estamos sempre aprendendo e evoluindo. Com toda certeza, em breve teremos uma projetora que vai fazer o serviço de qualidade, que possibilita uma velocidade na construção, que possibilita uma qualidade maior. É isso aí, um forte abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, tá? Curte esse vídeo se faz sentido para você. Um dos problemas grandes que eu tô vendo, a gente tem tanta visualização, mas ninguém tá curtindo os vídeos. Sabe por que você tem que curtir? Porque esse conteúdo, ele vai chegar para mais pessoas. A plataforma, o YouTube, entende que é um conteúdo interessante. Então, ela vai distribuir para mais pessoas porque você gostou. E se você gostou, dá o seu joinha. Se não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. Para mim também serve como uma forma de observar o conteúdo, se está relevante ou não, tá? Mas deixa um like. Seja de gostou, seja de não gostou, deixa seu like aí. E se você gostar, coloca lá o like de que gostou e já se inscreve no canal, porque vai ter muito mais vídeos como esse, informativo, para você tirar todas as suas dúvidas. Forte abraço, até o próximo vídeo.